Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nós vamos iniciar o nosso primeiro módulo do ensino da Química aqui no canal, beleza? Esse então vai ser o módulo Introdução à Química. Bom, gente, antes de iniciar aí, a Química ela é uma ciência da natureza e como toda ciência, ela vai ter a sua linguagem própria, certo? Então, você que é um aluno que está começando a estudar Química ou que já conhece um pouco aí de Química, você precisa estar preparado para se adaptar a uma linguagem um pouco diferente, certo? Obviamente, você que está aí no ensino médio, a gente sempre precisa ter esse cuidado para fazer essa transposição de linguagem, certo? Aqui no nosso canal, eu quero fazer exatamente isso. Pegar alguns termos que são um pouco mais difíceis de se entender e torná-los um pouco mais simples de se entender, mas sem perder a profundidade do conceito, beleza? Então a química ela tem a sua linguagem própria. E também a química vai ter a sua representação própria, ela vai ser representada muito por símbolos. Então já espere isso da química. Bastante símbolos vão aparecer durante o nosso caminho, beleza? Mas de fato, gente, qual é o objeto de estudo? Aonde a gente vai começar a estudar química? Aonde a gente pode ver química? Onde nós podemos encontrar um mecanismo químico, beleza? Bom, gente, a química ela estuda exatamente essa parceirinha aqui, ó, a matéria. A matéria, gente, ela tem uma definição que eu acho muito ruim para um aluno que está iniciando o seu estudo na química, mas a definição é a seguinte: matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Palavras importantes: matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um volume, certo? Então, massa e volume. Aí você olha para sua volta e você vê que tudo tem massa. Se você colocar na balança, vai dar lá uma massa. E se você vê que ocupa um lugar, né? Tem um volume, ocupa um volume aonde está. Aí você fala, credo, professor, então quer dizer que a química estuda tudo que está à minha volta? Exatamente isso, certo? A química, ela não é como o senso comum pensa, né? Toda vez que fala produto químico, o que as pessoas pensam? Algo perigoso, algo venenoso, algo tóxico, algo radioativo. E a química não é isso, né, gente? Na verdade, a química é isso, tem coisas que são isso na química, mas a química, ela não é vamos dizer assim, esse termo taxado que as pessoas colocam no senso comum. Por exemplo, um copo de água é um produto químico, é uma substância química. E nem por isso vai ser tóxico, vai ser radioativo, vai ser venenoso. Entende? Então, química, o termo química é muito entendido de maneira muito errada no dia a dia, como se fosse algo perigoso. Na realidade, gente, o que torna a química perigoso é o modo errado como o ser humano usa, certo? É o modo errado como o ser humano aplica é, os produtos químicos e as substâncias químicas, ok? A química em si é uma ciência que ela desenvolve muitas coisas que nós usamos e precisamos para nossa sobrevivência, ok? Bom, professor, mas matéria é tudo aquilo que está à minha volta, então tudo isso a química pode ter como objeto para estudar. Sim, exatamente isso. Mas o que ela vai estudar, professor, dentro dessa matéria? Bom, eu acho que uma das palavrinhas principais aqui é que a química ela vai gostar de estudar a composição, certo? A composição. Professor, o que é composição? Composição nada mais é do que do que as coisas são feitas, do que é feito o que está à minha volta. A química ela se preocupa com isso. Ela vai dizer qual é a composição, do que é feito as coisas. Então aqui, ó, do que é feito, certo? Então a química ela vai ter essa importância, certo? Aqui dei só um pontinho de um que aqui, mas só para escrever um pouquinho mais rápido e poder continuar a aula, beleza? Então a composição, ela vai se preocupar com do que as coisas são feitas, beleza? Bom, e ela também vai se preocupar, gente, com o estado físico com que essa matéria se encontra, tá? De que maneira que ela se apresenta, estado físico.
que é o estado físico? É a forma como ela se apresenta, certo? É a forma como essa matéria se apresenta. Ou seja, ela está no estado sólido, ela é líquido, é gasoso, entende? Isso é o estado físico, beleza? Então seria aí a forma como essa matéria se apresenta, beleza? Bom, gente, e uma outra palavra que eu creio ser a chave e a principal para o estudo da química é a transformação, certo? A química ela vai se importar com a transformação dessa matéria, os fenômenos que podem acontecer com essa matéria. Então, a transformação, os processos, as mudanças, certo? Os fenômenos, as reações que essa matéria pode sofrer. Todas as palavras que eu disse aqui podem aparecer em algum texto, em algum enunciado que você venha ler. Então, transformação, processo, fenômeno, reação, tudo isso quer dizer transformação. A matéria ela se transforma e a química vai buscar estudar essas transformações, beleza? E uma outra coisa importante aqui é a energia, certo? Energia. Nós vamos entender melhor essa energia um pouquinho mais para frente, porque a composição, o estado físico, a transformação da matéria, ela vai envolver muitas formas de energia. Por exemplo, energia na forma de calor, energia na forma de luz, energia na forma de cor, energia na forma de som, e assim vai. Nós temos várias formas de energia que vão estar relacionadas justamente às transformações, aos estados físicos e à composição do que essa matéria é feito. Então a química ela vai estudar exatamente essas 4 coisas aqui, viu, gente? A composição, a maneira como a matéria se apresenta, os seus estados, as transformações que essa matéria pode sofrer e as energias que envolvem todos esses processos descritos acima, certo? Agora, como que a química trabalha, gente? Como é que a química vai estudar a matéria nesses 4 pontos aqui? Olha só, a química ela tem algo que eu chamo de triângulo da química. Porque um químico, gente, ele sempre vai observar, ele tem que ver algo acontecendo. Ou seja, ele vive no mundo visível, certo? Um químico, professor, então para estudar química só tem que ser químico? Não necessariamente, gente. Dentro de uma cozinha, na natureza, você que está passível para observar as coisas, beleza? Você que está ali vendo alguma coisa acontecendo, algum processo acontecendo, você não precisa ser um químico dentro de um laboratório para ver química acontecer. Né? Em lugares simples do cotidiano, nós podemos enxergar a química, certo? Mas no estudo detalhado, nós primeiro temos que observar algo acontecendo. Nós estamos no mundo visível, então nós enxergamos as coisas acontecendo. Esse mundo visível que nós enxergamos, nós chamamos de macroscópico, certo? Macroscópico. É um mundo visível, é aquilo que eu estou vendo, beleza? Bom, só que a química, gente, ela enxerga as coisas no macroscópico. Só que um químico, ele tem que pensar no que ele está observando num outro nível, num outro mundo, entre aspas. Ele precisa entender, ele vai tentar entender o que ele está vendo a partir do mundo que ele não está vendo, que é o mundo das partículas, certo? Que é um mundo microscópico. Ok? Então, microscópico. O que é um mundo microscópico, professor? É o mundo das partículas, é o mundo dos átomos, das moléculas, dos íons, entende? Então, uma pessoa, um químico, ele vê um processo químico acontecendo no mundo macroscópico, mas ele vai entender e vai tentar explicar o que ele está enxergando no mundo das partículas, no mundo microscópico, beleza? Só que o que acontece, gente? Não tem como eu observar algo acontecer
tentar entender, tentar explicar e não colocar num papel anotações, representações e expressões daquilo que eu estou vendo e daquilo que eu estou tentando explicar. Então, tudo aquilo que eu observo, tudo aquilo que eu entendo, eu preciso representar. Por isso que esse é o último ponto que fecha o triângulo da química, a representação. Certo? Então, a representação. Então, o que eu observo no macro, o que eu penso no micro, precisa ir para o papel. Preciso representar isso, eu preciso escrever isso, eu preciso anotar isso, certo? E esse é a representação. Por exemplo, gente, quando um químico ele vê um copo de água, ok? Então imagina aqui que eu tenha lá um copo cheio de água, beleza? Então vou desenhar aqui, ó, um copo cheio de água. O que um químico pensa? Como que ele tem que pensar esse copo de água? O que ele vai pensar lá no mundo das partículas? Bom, ele vai enxergar as moléculas de água, certo? Ele vai tentar entender, ele vai levar isso para o mundo das partículas, certo? Para as moléculas de água. Por exemplo, como essas moléculas estão interagindo uma com a outra? Por que o estado líquido ele tem tanta mobilidade? Ele vai ver lá no mundo microscópico. As moléculas interagem um pouco mais umas com as outras. Elas estão um pouco mais afastadas. Elas têm um pouco mais de energia. Elas estão mais agitadas. Coisas assim. Então eu consigo entender o estado, por exemplo, líquido da água, explicando a partir do mundo microscópico, que as partículas... meu Deus do céu, sempre passa a moto, né? Mas vamos continuar, olha só. Então ele vai entender o estado, por exemplo, líquido da água, por exemplo, vai explicar como que as características desse sistema a partir do microscópico, como as moléculas interagem, se elas estão pouco ou muito agitadas, se elas estão afastadas ou mais juntas, entende? Então ele vai ver um copo de água, por exemplo, e vai pensar, vai tentar explicar o que ele está vendo no microscópico. E ele vai colocar no papel isso daqui, certo? Então seria como é que eu representaria a água, por exemplo, no papel? Bom, todo mundo sabe, né? H2O. No caso, como está no estado líquido, H2O líquido, né? Esse Lzinho aqui embaixo. Então esse é o triângulo da química, gente. O macroscópico, o que eu estou vendo, relacionando, tentando explicar, né? O microscópico, ele é a origem do macroscópico, certo? É ele quem explica o macroscópico. E esse macroscópico precisa ser representado e o microscópico também nós vamos tentar representá-lo também, certo? Então, dentro dessa representação, gente, entra a simbologia, entra as equações, entra a linguagem da química, beleza? E essa é a forma como a química vai estudar, beleza, gente? Toda vez nós vamos ir do macro para o micro e vamos representar o que nós estamos estudando, beleza? Então, olha só, gente, introdução à química, essa foi só uma introduçãozinha. Composição, ela vai estudar a composição do que é feito as coisas, do que é feita essa matéria. Ela vai estudar os estados físicos, a forma como essa matéria se apresenta, as transformações que essa matéria sofre e as energias relacionadas a essas transformações, a esses processos, beleza? Bom, então era isso por essa videoaula. E na próxima aula nós vamos começar agora a entrar de fato em cada tópico do que a química vai estudar nessa matéria, beleza? Então acompanhe a próxima aula.